Fala pessoal, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar de um assunto que eu acredito que acontece com muita gente. Você sofre de pensamentos ruminantes? Sim, o que é isso, Joelis? São aqueles pensamentos que a gente pensa sobre eles, é isso mesmo, metacognição, pensar sobre pensamentos. Eles ficam te visitando, você mastiga aqueles pensamentos, na maioria das vezes pensamentos do passado. Aí você mastiga esses pensamentos, aí depois esquece. Depois você volta, mastiga eles de novo, aí você engole aquele pensamento, coloca para fora de novo, depois você volta a se alimentar novamente daquele pensamento. É como se você estivesse em um ciclo perpétuo, eles não saem da sua cabeça. Na maioria das vezes, eles te torturam. Esses pensamentos, eles sempre têm aquele teor assim. Ou são pensamentos do passado que ficam ecoando hoje no seu presente, ou são pensamentos em que você foca no futuro, mas é um futuro que é ameaçador para você. Esse futuro te traz angústia, te traz medo, insegurança, então você fica no meio termo, assim, os pensamentos sufocando, aí você pensa no passado, pensa no futuro, mas no final das contas é tudo negativo, é tudo estranho, sem sentido, é um senso de vazio. É como se fosse uma prisão invisível construída por nossas dúvidas, por nossos arrependimentos, nossas ansiedades, nossas frustrações, decepções. Mas calma, calma porque há uma saída e nesse vídeo eu vou ensinar a você como lidar com esses pensamentos ruminantes. A nossa mente, ela tem a capacidade de gerar para mais de 4.000 palavras por minuto em diálogos mentais. Sim, aquelas conversinhas que a gente vai tendo só na mente. A gente não fala nada, não verbaliza nada, mas está tudo acontecendo aqui. Isso significa que, ao longo do dia, você pode estar reproduzindo diversas conversas, diversos discursos na sua mente. Agora imagina comigo aqui, pessoal, se a maioria dessas palavras elas forem negativas. Como que não está a sua mente sobrecarregada? Imagina que essas palavras são críticas ao seu passado, inseguranças sobre o futuro, julgamentos cruéis que você faz contra você mesmo. Aí a pergunta é, como que você escapa dessa tempestade que ocorre dentro da sua mente? Nem todo pensamento sobre o seu passado ou sobre o seu futuro é prejudicial, até porque pensar é natural, pensar no passado, pensar no futuro é natural. A grande armadilha, o grande problema, é quando esses pensamentos eles funcionam como ferramentas que estão torturando, prejudicando, limitando você. Os pensamentos que são úteis são aqueles pensamentos que não necessariamente precisam ser positivos, mas eles te dão insights, ele te dá um ensinamento, um aprendizado para soluções de novos desafios que você vai ter que encarar. Então você pega aquele pensamento e, pô, é por aí então. A partir de agora eu tenho que agir assim, em uma situação parecida com essa, eu vou agir desse jeito. Agora, já os pensamentos ruminantes, autodestrutivos, eles vêm carregados de negatividade, catastrofização. Na maioria das vezes, sempre são generalizantes, o problema é potencializado demais e ele te fixa, ele te prende com perguntas sem respostas, vai te dando um senso de impotência. São aqueles pensamentos que você está sempre perguntando por quê. Por quê? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que só comigo e não com o outro? Por que sempre isso ocorre? Por que sempre na minha vida isso acontece? E a chave para você lidar com isso é você mudar esse porquê pelo como. Ao invés de ficar, por que aconteceu isso? Por que isso aconteceu na minha vida? Para e substitui pelo como. Como que eu posso alterar essa realidade? Como que eu posso virar a chave? Ah, mas a minha família toda veio caminhando nessa desgraça existencial. Tá, mas em você vai parar. A partir de agora, você pode ser o primeiro da sua família a mudar essa realidade autodestrutiva, opressora, deprimente. Então, substitua o porquê. No momento em que você estiver mergulhado em pensamentos ruminantes, substitua o porquê. Perguntas, revisitando o cenário, não. A partir de agora, comece a estruturar a sua mente, criar novos mapas mentais no seguinte sentido: como? Como que eu vou mudar isso agora? Como que eu posso alterar essa realidade? Como que eu caminho a partir de agora? Como será o meu próximo passo? Pessoal, uma outra orientação é o seguinte: quando a gente realiza perguntas ao passado, ou fica com esses pensamentos, fica ruminando pensamentos negativos, um grande problema é porque a gente também fica criando novos cenários, novas possibilidades. É aquela coisa assim, ó,
mas se eu tivesse feito isso, aí você começa a imaginar, igual uma cena de filme ou de novela na sua mente. Se eu tivesse dado aquela resposta, se eu tivesse me atentado para aquilo, aí você começa a criar um novo filme de um enredo que já passou. Pessoal, quando o passado vier à sua mente, quando o passado quiser te falar alguma coisa para te agredir do ponto de vista emocional, não dê ouvidos, porque o passado ele não tem nada de novo para te falar. No momento que você for visitado por pensamentos assim, sempre tenha em mente o seguinte: ele é um passado, ele não tem nada de novo para me oferecer. Você tem todo um mosaico do futuro para observar, para se inspirar, para se motivar. Você tem inúmeras possibilidades na sua vida à frente. À frente, você pode olhar o seguinte: cara, mas eu olho para frente, eu não consigo enxergar nada de positivo, eu não consigo acreditar em nada. Tudo bem. Talvez a sua mente esteja amordaçada por grilhões do passado, mas ainda assim a chama. Eu não quero levar para um lado da espiritualidade, mas há a chama da fé, de você acreditar, cara, pode dar certo. Eu tenho sim a chance de mudar a minha realidade. Eu posso sim, um tijolinho por vez, um passo de cada vez, mudar o meu futuro. Meu futuro não precisa ser uma sentença. Talvez a sua vida, você vivenciou experiências ruins e negativas como se fosse assim, alguém tivesse pego um roteiro de um filme, de uma novela, um papel, entregasse na sua mão e falasse assim: ó, agora esse aí é o seu papel. Você viveu em uma família que o ambiente familiar era neurótico, era uma usina de neuroses, era violência, era abandono, era agressão verbal, era agressão física, era abusos, enfim. E talvez você pense assim: me entregaram um papel que eu estou cumprindo até hoje. Eu sou esse personagem da minha vida, eu sou essa pessoa assim. Talvez você foi acometido de um certo vitimismo, você tem uma ideia de você totalmente equivocada. Você não precisa seguir esse enredo, esse roteiro que te deram. Você pode escrever uma nova história para você. Eu não sei se você é uma pessoa de fé ou não, mas assim, eu como cristão, abro um parênteses aqui, até trago uma orientação para você. Ninguém melhor do que o seu Criador para escrever a sua história, né? Isso é só um recorte, tá? Que eu estou fazendo aqui, não quero levar para um lado apelativo, religioso, mas eu senti vontade de falar isso para você. Talvez você ache que a sua vida já está definida. Não, não está definida. Muita coisa pode acontecer na sua vida, muita coisa pode mudar. A sua realidade ela pode ser transformada. Pode acontecer sim, inclusive um milagre na sua vida. Pode acontecer um milagre dos céus, de uma intervenção de Deus na sua vida. Isso pode mudar a sua realidade. Então não permita que esses pensamentos eles venham com esse teor definitivo, como se fosse uma sentença, como se fosse determinante na sua vida, como se a sua realidade fosse uma realidade perpétua. Não. Você não está preso a grilhões perpétuos na sua vida. Não, você não está preso a eles. Há sim uma oportunidade de mudança, de transformação na sua vida. E você pode sim dar um passo diferente. Se permita viver uma nova realidade, um novo projeto. Começa pequeno. Se você quer começar a ler um pouquinho mais, comece a ler um pouquinho mais. Comece a se exercitar, se alimentar melhor. Comece a refletir de forma mais positiva. Abandona esse leito de sofrimento, esse leito em que os seus pensamentos estão empurrando você para baixo. Elimina isso. Abra as janelas da sua casa, veja o sol, veja o dia, comece a contemplar um pouco mais a beleza da vida, que às vezes elas estão presentes na sua vida, e não é uma questão de elas não existirem, às vezes é uma questão de você apenas não perceber. Talvez de você não apenas aceitar que a realidade ela pode sim ser mais positiva para você. E para finalizar, até porque eu acho que eu me empolguei, eu nem queria fazer um vídeo tão extenso assim, enfim, mas vamos lá. A mente humana ela é um palácio de infinitas portas e cada pensamento é um corredor que você pode escolher explorar ou evitar. Agora, se você insiste em trilhar os mesmos corredores, os mesmos caminhos sombrios, você jamais vai conhecer as salas iluminadas do seu potencial. Que os seus pensamentos sejam guias para te conduzir em caminhos de conquista e não grilhões, não cadeias que vão aprisionar você. E aqui vai uma dica minha, tá? Uma orientação assim particular. Se você quiser seguir ou não, fica à vontade. Mas eu lembrei
Falando nesse vídeo aqui, eu lembrei de um versículo que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu nem lembro qual é literalmente o salmo onde está isso. Se você sabe de cor, coloca aí no comentário para o pessoal ir lá e ler na Bíblia, ou talvez depois eu coloque aqui. Mas é isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus ela pode iluminar os seus caminhos. Iluminar. Talvez você não está conseguindo enxergar as possibilidades e realidades tão maravilhosas que você pode vivenciar. Mas a palavra de Deus há de clarear a sua mente, iluminar esse quarto sombrio da sua psique e você, de fato, viver uma vida saudável. Pessoal, você curtiu esse vídeo? Você acha que alguma pessoa ela pode ouvir esse vídeo e ela vai se beneficiar com esse vídeo? Se você acha que sim, compartilha no seu WhatsApp, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque todo dia eu posto vídeos aqui falando sobre vida emocional, sobre espiritualidade, sobre as dinâmicas da vida, para que você viva de uma forma cada vez mais saudável. Beleza, pessoal? Eu sou Juarez e vamos juntos caminhando nessa estrada chamada vida.